Oi, gente, eu sou Tori e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Cantora e compositora sergipana Vitória Nogueira, a Tori, apresenta o primeiro trabalho de estúdio em carreira solo, DCESE, com produção assinada em parceria por Ben Gil, Bruno de Lulo e Domênico Lancelotti. O registro, que ainda conta com nomes como Bruno Belli, Joana Queiroz e Dora Morelenbaum, destaca o lirismo existencial e vulnerabilidade dos versos. Para desvendar os segredos e todo o processo de produção do trabalho, eu, Kleber Fak e meu amigo Nick Silva recebemos a artista para uma conversa em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como vocês já ouviram, a gente recebe ela, Tori, para conversar sobre o DCESE, primeiro álbum de estúdio em carreira solo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, gente. Quero começar perguntando aqui, porque eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Eu lembro que a última vez que eu ouvi alguma coisa sua foi o Ignat, lá em 2019, que é o disco que você lançou pela sua banda, que é Hipácia. E aí eu lembro que você deu uma desaparecida e de repente você voltou com esse material agora em carreira solo, com uma estética muito diferente. Eu queria que você contasse um pouco como que foi esse processo de feitura desse disco, que ele é muito delicado, muito intimista, muito particular, mas ao mesmo tempo muito colaborativo, que abre espaço para a chegada de muita gente em torno do que você está cantando e está expressando ali dentro também, né? Pô, então, inclusive, você acompanha a gente e a Hipásia dizia que era uma banda de Dream Pop, porque uma vez você escreveu que a gente era uma banda de Dream Pop, né? A gente acatou, porque a gente não fazia a mínima ideia do que a gente era. Mas aí teve esse disco e nesse momento era Tori, né? O nome da banda era uma coisa meio confusa, não era Hipásia ainda. Mas teve também o Voragem, que foi o último, foi um EP, foi um disco que o streaming tratou como EP, né? Enfim. E meio que foi quando a gente mudou o nome da banda e aí liberou o nome Tori, né? Uhum. Porque o nome Tori tava Banda Tori. E aí eu fui dar outro direcionamento para essas canções que eu tinha. E na verdade, o que aconteceu foi que eu conheci o disco de Maiana, de 2015, eu acho, o primeiro disco dela. E aí eu fiquei bem fascinada com o disco e com a produção, que é muito maravilhosa, na minha concepção. E aí eu fui pesquisar quem é que tinha produzido. Aí eu vi que Ben tinha produzido, Ben Gil. E fui atrás dele. Mas assim, quando eu fui atrás dele, eu tinha 4 músicas. Uhum. E o que aconteceu foi que ele falou... Aí ele achou massa... E aí, meio que disparou. E aí aí foram 12 músicas, né? E meio que o disco partiu das canções, dessa coisa voz e violão. Que foi uma coisa que eu quis voltar também, porque na Hipásia eu tava com a guitarra, né? Eu tinha deixado o violão de lado, por algumas razões, assim. E aí eu tava nessa onda de voltar o violão e a canção. E o disco todo parte disso. Os arranjos partem totalmente da base que o violão dá, assim. O DCESE tem essa coisa meio de voltar pra si. Eu queria entender como que foi o processo de construção desse disco, desse ponto de vista um pouco mais isolado. Você sente que o período pandêmico, de um jeito ou de outro, influenciou no processo de construção das letras? Ou esse aspecto introspectivo era uma coisa que já estava rondando o seu trabalho antes disso? Eu acho que de alguma forma já tava, mas as canções que eu trazia pra Hipásia tinha uma coisa muito de partir do que as pessoas me contavam também, assim, sobre elas, assim. Ainda que eu colocasse em primeira pessoa, tinha muito disso de ser a história sei lá, dos meus amigos, assim. E aí, na pandemia, coincidentemente, eu comecei a fazer terapia em janeiro do ano da pandemia. E aí, enfim, foi um super processo, assim, de entender que eu existia, essas coisas. Porque no processo da banda, né, tinha essa coisa de banda Tori. Então, sei lá, foi meio confuso também, existencialmente falando, entendeu? A pandemia foi também esse momento, assim, de sacar que
que eu sou uma pessoa, as pessoas são outras pessoas, né? Enfim, coisas idiotas, mas que são importantes e complicadas. E aí, as músicas têm muito isso, assim, essa coisa muito, de alguma maneira, voltar pra dentro, mas e por isso se conectar melhor com o mundo. E aí tem toda essa coisa dos outros bichos que não são humanos, né? Que tá mais na parte visual, assim, do disco. E, inclusive, o disco de Manhana eu acho que me tocou muito porque é total uma viagem, assim, é uma coisa muito interior, o trabalho dela, as músicas dela e tal. Mas eu falei pouco, né, da coisa da produção do disco, assim, objetivamente falando. Aí, a partir da conversa com o Ben, né, que, enfim, ele tava achando legal e possível a gente produzir um lance, aí a coisa começou virtual, no Zoom, assim, com o Domênico e com o Bruno, e com o Ben, né, que, paralelamente, eu também conheci Domênico pela internet por conta do disco dele, fiz uma versão de uma música dele, botei no Instagram, e aí ele adorou. Tipo assim, ele acabou vendo e se amarrou. E aí a gente começou a compor por WhatsApp. E meio que, coincidentemente, eu tinha falado com o Ben há pouco tempo sobre a possibilidade da gente produzir alguma coisa. Então meio que as coisas foram convergindo, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu tava meio com medo sei lá, das coisas não rolarem. Então eu cheguei, galera, comprei a passagem. Tô indo. E aí a Você gente foi pro gravou. Rio de Janeiro gravar. Isso, eu vim pro Rio. No retrasado. 2021, acho que né? Tá Isso. muito difícil essa coisa de ano. Todo mundo perdido no tempo ainda. Tá osso. Então foi em plena pandemia mesmo. Aí, foi quando tava começando a abrir um pouco, assim. E aí a gente gravou, mas muita coisa, ainda que eu tivesse aqui, muita coisa foi gravada à distância, assim. Os metais, a galera gravou em casa, os clarones, sabe? Foi uma coisa que ainda assim foi a própria bateria de Domênico, que Domênico mora em Lisboa. E aí depois eu voltei pra Aracaju e acabei vindo pra cá de novo. Aí agora eu tô morando aqui, tentando botar o disco, né? Tentando nutrir ele. Legal. É um pouco isso. Uma coisa que eu queria falar também é sobre a capa. Eu acho que ela é muito significativa do disco, porque ao mesmo tempo que é você ali toda, tipo, meio nua, né? Tipo, se mostrando, também tem os espinhos, assim. Então, eu acho que ele reflete um pouco do disco, que tem essa coisa de ser um instrumental super suave, mas umas letras bem espinhosas, assim. Quando você para pra ver, você fala, tipo, caralho, isso aqui tem... Sabe, tipo, você botar a mão, você espeta. Então, conta pra gente um pouco mais de como foi desenvolver essa capa e um pouco dos significados que ela tem, né? A direção estética do disco, de maneira geral, né? Sim. Então, tudo parte da ideia de Dacese, né? Que seria o contrário de ascese. No caso, a ascese tem sentido de transcender, e aí a Dacese é o contrário, que eu acho que não existe. Quer dizer, existe, porque as palavras acabam existindo, mas não é uma coisa assim, né? Que, enfim, conhecida. Que se fala. E é essa ideia de entrar em comunhão com a matéria, com o que existe. E eu já acompanhava Clara Scioli, que é quem assinou a direção de arte. E ela é uma ela faz pesquisa com materiais, ela trabalha com fungo, e eu sempre achei genial. E aí, a partir do momento que eu entendi que o disco, ele tinha essa ideia de comungar com as coisas do mundo, assim, as coisas brotando, enfim, a ideia de desejo também, de essas coisas que simplesmente brotam. Então, aí eu fui atrás de Clara, falei, tô com um disco que tem essa viagem aqui da Dacese, acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, porque ela botava umas fotos, assim, que tinha ela com pele de maracujá na cara. E são umas coisas que você vê que você não sabe exatamente o que são. Legal. Eu só soube muito depois que era a pele de dentro do maracujá, por exemplo. E aí, eu contei a ela topou, né? A gente viajar nisso, no que a gente poderia fazer, que fosse também uma coisa corpos expansivos. E aí ela propôs que Elisa fotografasse, que tem um trabalho muito foda com foto. E os espinhos e esses outros brotinhos, assim, eles foram acontecendo, na verdade. Clara foi pro sítio e ficou pesquisando, testando
o que é que a gente poderia colocar na minha cara, assim. E esses espinhos, eles parecem ouriço também. Sim. Mas eles são de alguma árvore. E as bromelinhas, a gente chamou de bromelinhas, mas enfim, as ervas daninhas ali, a Clara tingiu de azul. E é simplesmente, a ideia maior, assim, é do brotar. Enfim, principalmente a erva daninha, como simplesmente acontece e pronto, meio que não tem o que fazer. Acho que é um pouco essa a viagem. E aí tem Clarice no meio disso tudo. Enfim, são várias viagens. Você falou há pouco sobre a influência do disco da Manhana para o processo de construção do seu próprio trabalho. Teve algumas outras referências, outros discos, outras sonoridades que moveram esse disco também durante o processo de feitura dele? Eu acho muito difícil pensar isso, porque eu acho que acabam sendo influências mais inconscientes, sabe? Eu não percebo, assim. Tipo, sei lá, eu não busco muito. Vou fazer uma coisa meio isso aqui. Eu não busco muito isso. Mas, nesse processo, sei lá, eu ouvia muito o Gil Luminoso, por exemplo. E aí tem essa coisa muito forte de voz, violão e viagens, né? E ideias ali. Era uma coisa que eu ouvia bastante pra ficar ok com o mundo, né? Ali enfim, na pandemia e tudo mais. E eu acho que em termos de canção, assim, do que eu gostaria de passar com canções, o Gil Luminoso é um lance. Acabou que os discos da galera que produziram, da galera que produziu o disco, né? Tipo, o disco da Meia Banda, que é a banda de Bruno de Lulo, o disco de Domênico, o Raio. Eu acho que esses discos têm muito a ver também com o que aconteceu com o DeSeze. E foram discos realmente que eu me apaixonei, assim. O disco de Joyce e Nelson Ângelo, acho que não sei se é 73, mas dos anos 70. É um disco também que quando eu penso numa coisa que eu gostaria de fazer, eu penso nesse disco. Mas eu não sei como eu poderia fazer. Então, por isso que eu acho que atua de uma maneira muito inconsciente, sabe? Entendi. Eu lembro que os metais, eu dei como referência um disco de Evinha, que tinha uns metais lindos. Mas acho que desde que eu ouvi o disco de Ana Frango, o Electric Chicken, que eu fiquei, meu Deus, eu queria muito um dia na minha vida gravar um disco com metais, sabe? E aí meio que esse disco, assim, ter metais foi uma realização muito louca. Perfeito. Vamos pro faixa a faixa, então. O disco abre de forma muito delicada com Água Viva, onde você traz trechos da obra de Clarice Lispector, e a obra dela é meio que um componente substancial para o desenvolvimento desse disco. O próprio DeSeze, né, o nome é um termo empregado por uma crítica literária para traduzir a forma da escrita introspectiva da Clarice. Conta um pouco pra gente como que foi a construção dessa faixa de abertura e por que você escolheu ela como música de abertura do álbum. Essa música eu acho ela bem esquisita. Na pandemia, eu consegui uma controladora, né? E aí fiquei muito fascinada, porque é uma coisa muito pequena e você coloca timbres de várias coisas e você, sei lá, eu botei o timbre de um piano, no caso, e ficava aquela coisa muito pequena e saindo um sonzão de piano. E aí eu fiz a música, né? A melodia, assim. Uhum. E guardei. E aí meio que eu tinha um lance que toda semana eu tentava, eu acho que era toda terça-feira, eu tinha uma missão que era ficar gastando no live, né, no Ableton, que eu chamo de Ableton. E aí teve um dia que eu resolvi revisitar esse projeto, que foi a primeira coisa que eu gravei quando eu peguei a controladora. E aí eu falei, vou tentar cantar alguma coisa em cima. Aí eu peguei e abri Água Viva, que foi o livro que eu tava lendo. E aí eu cantei o que tinha escrito, que foi essa parte que ela tava narrando o parto da gata. Não é fácil, mas comi minha própria placenta. Enfim. E aí eu só gravei, achei super esquisito. Fiquei brincando de abrir vozes. E tranquilo, né? Foi muito tempo antes, assim, da ideia do disco. Uhum. E depois eu fui entendendo que a vida, assim, minhas viagens estavam se encaminhando por essa onda que Clarice me trouxe, né? Porque Clarice tem uma coisa muito louca, que tem um conto que é Perdoando Deus, que a moça tá lá caminhando, tal, aí ela se depara com um rato morto.
E ela fica puta com Deus, porque ela tava ótima, tava se sentindo mãe do mundo, e ela se depara com um rato e ela acha que Deus tá tirando onda com a cara dela. Como quem diz, se você é mãe do mundo, você é mãe do rato. E aí ela entra numa doideira. E aí, a viagem da Decese é justamente que, por coisas muito, muito brutas da matéria, assim, muito, sei lá, até nojentas, né? Tipo um rato morto. As personagens de Clarice, elas viajam e elas vão lá falar com Deus, sabe? Pelo rato chega em Deus, ou na Paixão do Segundo de H, pela barata chega em Deus. Então essa ideia de que tá tudo muito conectado, o mais nojento e o mais, em tese, o mais, uau, Deus. E aí eu achei que por Clarice tá ali, que essa viagem de Clarice resumia tudo que eu achava de mais interessante, assim, nas canções do disco. Que é essa ideia da comunhão. Perfeito demais. Bom demais. A gente chega então na segunda faixa, Decese, que é a faixa título. Queria saber por que você escolheu ela para ser a faixa título, né? E porque ela é um dos singles. E além disso, já que você contou já um pouco sobre o conceito da faixa e do disco em si, queria perguntar como que foi colaborar com o Bruno Berli, que é a primeira colaboração do disco, né? E como foi trabalhar com ele. Então, é engraçado, porque Bruno, quando ele gravou essa música, a gente não se conhecia ao vivo. Meio que o que aconteceu foi que eu vi ele na internet, e ele lá maravilhoso, cantando coisas lindas. E eu fiquei, menina, não acredito que esse menino é de Maceió. E a gente nunca fez nada, entendeu? Eu tô em Aracaju. E aí eu fui falar com ele, falei, velho, pelo amor de Deus, a gente tem que se unir. E aí... Mas assim, ficou um ponto, vamos nos unir, ficou uma coisa meio que pra vida, assim, pro futuro. Mas quando eu voltei pra Aracaju, depois de já gravar as bases, as vozes aqui, eu tive essa ideia, pô, e se Bruno tivesse no disco? E aí eu sugeri que ele cantasse a última música do disco, na verdade, que é Minha Dança. E ele ouviu o disco todo e falou que queria cantar Decese. Aí eu falei, fica à vontade. E aí ele tava aqui no Rio, aí ele foi lá no palco, no estúdio que Ben tava gravando as guitarras, e ele gravou essa voz, mas eu não tava aqui. A gente só se conheceu, sei lá, meses depois, quando ele tava voltando de São Paulo pra Maceió, e ele foi de carro, porque ele não gosta de andar de avião, e aí ele parou em Aracaju. E aí ficou lá em casa. Perfeito. E aí foi incrível, foi lindo. Ele já tinha lançado o disco dele ou ainda não? Não, ainda não. Nossa. Caramba, que legal. Ainda não. É porque a faixa título, né? Na verdade, não era a faixa título. A faixa título era Terceira Margem. Só que era ano passado, né? Ano de eleição. E eu fiquei com medo que Terceira Margem remetesse à Terceira Via. Aí eu falei, melhor não. A noia foi simplesmente essa, mas depois acabou que eu acho que Decese é muito melhor nos termos, assim, de resumir a viagem do disco. Apesar de, enfim, da pronúncia, às vezes a coisa não ser tão óbvia, muita gente fala Decese e tal. Mas é isso, ele ficou Decese por conta disso, assim. Perfeita. Chegamos na terceira faixa do disco, Ibris, e ela é uma dessas composições que destacam o uso dos metais. Ela vai crescendo ali, eu acho que a parte significativa do disco todo, esse lento desvendar das informações, você vai apresentando as coisas aos poucos, e essa música meio que representa isso. Fala um pouco sobre ela e como que foi o processo de feitura dela, quem são as pessoas que estão ali tocando com você nessa música? Então, essa música, como eu disse, né, tem a coisa da canção, tinha ali a voz e violão, as partes dela, até a gente entrar em estúdio, não estavam muito bem definidas, mas tem uma mágica de estúdio que tudo se define, aí se definiu. E eu ouvindo, assim, né, o disco, eu lembro que eu falei pra Bruno, de Lulo, as faixas que eu achava que fazia sentido que tivesse metais. E aí eu achei que Ibris fazia sentido, mas também não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. E aí Bruno mandou pra Aquiles Moraes, que foi quem fez os arranjos. E ele e Everson Moraes, que é o irmão dele, gravaram trompete, trombone. Nessa música tem flauta também. Aí tem Thiago Queiroz. E foi meio que isso, a gente gravou violão e baixo primeiro, aí depois bateria.
Aí depois regravou os baixos, porque depois que Domênico botou as baterias, as coisas ficaram meio, sabe? Aí a gente regravou. E metais, e a última coisa foram as guitarras e as percussões. Mas essa música, não faço a mínima ideia do que as pessoas acham quando escutam essa música, porque tem esse nome estranho, né? Quer que você pensou em alguma coisa, Kleber? Na verdade, esse disco é um quebra-cabeça enorme pra mim, porque a primeira coisa, a questão das palavras, da forma como você escreve, por exemplo, normose, pessoas, isso começou a dar um nó enorme na minha cabeça. Mas eu acho que é parte do processo do disco, assim, de ser uma coisa enigmática e meio que deixa que o ouvinte crie um significado na sua cabeça, sabe? Uhum. É isso, total. Eu até pensei, em um momento eu pensei, será que eu troco todas as letras, os nomes, né, das músicas, que tem um nome estranho, e boto nomes normais? Não. Tipo assim, pego uma palavra normal da música e coloco como título. Então, eu gosto porque geralmente, tipo, Ibris, eu descobri a palavra e o que significava a palavra, e por isso eu fiz a canção, entendeu? Não sabia que era Ibris e tal. E tem muito disso em várias músicas. Pessoas também. Eu não conhecia o Músculo, é o nome de Músculo. E aí seria chato com a palavra se eu tirasse ela do título, porque foi ela que, né, me moveu dessa maneira, assim. Mas Ibris, inclusive, é uma coisa desequilibrada. Tipo assim, na coisa dos gregos, quando tem alguém que é muito, sei lá, fala muito, como no caso de Eco, aí os deuses ficam barreados, chateados, e punem este ser, porque ele é Ibris. E aí, no caso, eu tava ouvindo a história de Eco, que tava lá com Narciso, enfim. E aí, ela tava falando demais, uma coisa lá com Hera, com Zeus, uma fofoca, entendeu? Toda uma situação. E aí, ela foi punida e ela só conseguia repetir. E aí foi por isso que eu fiz Ibris, porque fiquei viajando nessa ideia do desequilíbrio e dos deuses ficando putos com o desequilíbrio dos seres ali, dos meros mortais. Bom, então a gente já emenda em Eco, né, que tem a ver um pouco com essa história que você contou. Eu gosto muito que ela tem uma coisa muito labiríntica, assim, ela fica voltando pra mesma coisa, e quando ela sai um pouquinho ela volta de novo, e fica meio que num ciclo, assim. A letra também tem muito disso. Conta pra gente como que foi montar essa música depois da Ibris. Então, essa coisa de se conectar, né? O disco, ele sempre teve uma ordem. Tipo, quando eu falei com os meninos, já tinha uma ordem, entendeu? A ordem nunca mudou, justamente porque tem essa narrativa, assim. Minha irmã fala que Eco tem uma coisa meio... Não sei se é poesia concreta, sei lá. Ela fica viajando nisso aí. Ela acha que tem um negócio meio Tom Zé, no lance das palavras, assim. Do falar parece com, né, a repetição, que é justamente o Eco. Mas essa música foi pra Eco, justamente, que a punição dela foi que ela não podia... Ela só conseguia repetir a última parte do que ela ouvia, do que as pessoas falavam. E aí, nessa viagem da comunhão com as outras pessoas e com os outros seres, acho que, enfim, a linguagem, a comunicação é um grande desafio, né? Então, sei lá, essa imagem da palavra como pedra. E às vezes você tá ali falando, aí ninguém tá se vendo, enfim. Naturalmente, pra mim, quando eu vou falar das músicas, das faixas, eu vou acabar indo muito pro lado da letra, porque é a viagem da canção, entendeu? Mas eu acho que essa música foi uma que ficou mais na banda, assim, violão, guitarra, baixo, bateria. Ela tem synth também, eu acho. Mas é isso, daí é a música que a guitarra, sei lá, que a guitarra mais aparece, assim, eu acho, em termos de um momento de solo ali, sei lá, foi quase, né? Porque isso não acontece com a guitarra. A guitarra, diferente das outras coisas que eu fazia, ela fica mais ali em detalhes. E aí, nesse momento, ela rasga e eu amo, inclusive, porque no fundo, eu sou roqueira. Perfeito. A gente chega em Morada e eu acho que ela é meio que uma canção síntese do disco, porque ela começa nessa levada bem pequena de voz e violão, mas de repente ela cresce e cresce e cresce ainda mais. Tem eu não sei se são coros de vozes de outras pessoas ou se é a sua voz duplicada ali. Como que foi a construção dessa música e quem que tá por trás dela aí também? Então, essa música, ela começava
Porque ficou só voz e violão no início, né? Mas antes tinha um synth. E eu lembro que Ben sugeriu que a gente tirasse o synth, que deixasse só voz e violão, pra trazer, sei lá, pra ficar uma coisa mais... Não sei se era brasileira que ele falou, mas que ele sentia que o disco tinha uma onda muito world music, que, enfim, vai entender. Eu não entendo muito. Mas que ele achava que essa coisa da voz do violão ia trazer mais, assim, sei lá, pro chão daqui, assim. E aí, a música tem essa ideia da galera habitando, né, do corpo como casa e das pessoas que chegam e habitam esse corpo. Então, naturalmente, ela vai crescendo e vira uma festa. E pra mim fica uma coisa meio circense no final. Novamente, Aquiles e Everson, que gravam os metais. E aí, tipo, eles gravaram, sei lá, 20 e tal tracks de metais. É muito doido, assim. Meu sonho seria tocar com todas essas linhas, sabe? Porra, seria incrível. E aí tem synth também de Eduardo Manso. Tem as guitarras de Ben. E os coros... Tem um coro, é o coro da Hipásia. Aí tá... Que legal. Tá Bia, Julinha, Ricardo, Alexandre e João Mário, que basicamente ele não era da banda, mas ele, sei lá, compôs Cosmonauta, que foi uma das músicas que foi mais ouvida, assim, da Hipásia. E que compôs também outras do disco. E aí foi muito simbólico gravar com a banda cantando essa música, que, enfim, é morada e essa ideia da galera me habitando, assim. Legal. Que legal. A gente chega em Travessias Maiores, é a metade do disco, né? O fim do lado A. É a minha favorita do disco, eu gosto muito dessa música. E eu não sei, ela me passa muito uma coisa meio... Luísa Mandou um Beijo. Eu acho que você nunca ouviu isso, mas era uma banda que eu adorava ali uma banda maravilhosa, dessa cena Fluminense. carioca ali de 2000 e pouquinhos. E me lembra muito uma coisa também, tipo, um verão pós-MPB meio Los Hermanos, assim. Pra mim passa muito essa vibe. Conta pra gente Total. Um pouco dessa música. Essa música, eu digo que ela é meio canal off. Eu acho que poderia muito rolar, assim, a galera surfando e essa música tocando, sabe? Total. Enfim. Mas essa música chama Travessias Maiores porque foi a primeira música que eu fiz que eu considerei alegre. São acordes maiores, né? Na maior parte dela. Foi nessa coisa de gastação na pandemia ali, gastando no Ableton. E eu fiz uma linha, eu tinha feito essa música inteira. Tem uma versão dela inteira, né? A primeira versão dela. Eu fiz várias coisas no sintetizador e tal. E eu lembro que eu gravei um baixo que eu achava que parecia com a melodia de Paula e Bebeto, de Milton. E aí o nome dessa música era Paula e Bebés, por causa do baixo. E aí depois veio a letra. E eu acho que veio muito inconscientemente aí, veio na coisa da travessia, também por conta da travessia de Milton. Só que a travessia de Milton é extremamente triste. E aí essa não é, né? É a música feliz, é a música, o momento canal off do disco. E na verdade eu me surpreendi muito que a gente gravou ali, né? Os violões e a voz, mandamos pra Domênico e Domênico devolveu com a bateria. E tipo, a bateria dele, enfim, aconteceu isso com todas as canções, né? Então meio que era uma surpresa, assim, porque a bateria totalmente diz pra onde é que a música vai. Então eu não sabia que ela ia pra esse lugar meio, não sei se é samba rock, não sei o que é, assim. Mas me surpreendeu muito e pra mim até, sei lá, tipo, eu acho que ela era a que eu menos gostava, sabe? Porque eu acho que ela era mais distante, assim, do que eu costumava pensar. Mas, de fato, é a que a galera mais curte. E aí, novamente, tem synth de Eduardo Manso. E eu gosto muito das percussões dessa música também. É que eu acho que ela é um respiro muito interessante ali no meio do disco, assim. Ela fecha muito bem um lado pra começar o outro, assim. É bem interessante. E a ideia da travessia, eu gostei de botar ela no meio como passagem, porque justamente você atravessa pra um outro canto meio que já é mais... né? Começa mais... Já que você puxou esse novo canto, e aí você me pega, porque os títulos dessas canções me deram um nó na cabeça muito grande. Eu criei uma interpretação, eu chamo ela de Desire. Eu não sei se é essa a interpretação, talvez não seja. Maravilhoso.
Pra mim, eu ouço a Daniela Mercury cantando Desire. Pra mim, eu interpretei como isso. Eu criei um significado, eu não sei se é esse, mas ela tem essa letra que pra mim traduz um pouco desse sentimento de cansaço que eu acho que marca essa segunda parte do disco, esse peso da existência, né? Você até canta, ai meu Deus, quanta confusão eu não pedi pra nascer nesse dia de verão, né? Ela tem esse tom de desabafo, não é uma letra sua, é uma letra do João Mário, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa canção, sobre a sua relação com o João Mário e por que da escolha de dividir o trabalho em um lado A e um lado B para ser apresentado ao público também. Eu vou começar pelo final. Então, na verdade, a gente dividiu em lado A e lado B porque eu vim pra cá, eu vim morar aqui no Rio ano passado e tava aos poucos fazendo show e tava rolando de fazer uns shows em São Paulo e as coisas estavam minimamente fluindo, assim. E eu não queria deixar de lançar o disco ano passado. E ao mesmo tempo, ano passado tava cheio de grandes coisas. E eu tava com medo de meio que lançar completamente no momento errado, sabe? E aí meio que dividir em duas partes tinha essa coisa de, se for um momento ruim agora, talvez ano que vem seja um momento melhor. E aí ano que vem eu lanço a outra parte, né? E aí veio por isso, na verdade. É claro que por trás de tudo existe uma grande vontade de um dia ter um vinil desse disco. Seria, assim, lindo, maravilhoso. Muito. Tipo, eu fico imaginando ele físico, as fotos de Elisa. Nossa, iam ficar maravilhosas. Mas aí foi um pouco isso. E essa música não é Desire pra mim, mas eu amei, que é pra você. E eu amei muito, de verdade. Achei genial. Eu falo esse nome do jeito que escreve mesmo, que é Dies Irae. Tipo, as pessoas me perguntam como é que pronuncia. É latim, eu não sei se fala Dies Irae mesmo, mas eu falo Dies Irae. Agora vai ser. E novamente foi Clarice, porque essa música é de João Mário, mas João Mário, o nome da música era 11.11, que é o aniversário dele, 11 de novembro. E foi a música que ele fez no aniversário dele. Eu acho a história muito boa, porque ele fez, tipo, sei lá, a mãe dele falou, filho, vamos na casa da sua tia cantar um parabéns e tal. E ele não tava afim de ir. Basicamente foi isso que aconteceu. E aí ele fez essa música no piano. E vira e mexe, ele tocava essa música. Que a gente namorou por 3 anos e tal. E aí, enfim, em vários momentos ele sentava no piano e tocava essa música. E eu sempre falava, velho, essa música é um hit, que coisa maravilhosa. E aí me veio essa vontade de gravar. Mas o título, a única coisa que eu fiz, no caso, foi dar o nome. Porque tem esse conto de Clarice, que ela começa dizendo, amanheci em cólera, o mundo é uma desgraça, não queria estar aqui, entendeu? Ela começa meio assim. E eu falei, traduz bem, assim, o sentimento ali de João Mário, né? Só um complemento aqui, Dies Irae em latim significa dia de ira, então acho que dialoga perfeitamente com o que você tá falando. Exatamente. E também é o nome de um canto, sei lá, um canto da igreja, uma coisa... Clarice também tem uma onda, assim, sei lá, sabe? Mas minha conexão com o título foi mais pelo conto dela, sabe? Perfeito. E aí é isso, o João Mário, ele compõe muitas coisas maravilhosas, e aí eu fico só de olho, assim, porque ele não grava várias das coisas maravilhosas que ele compõe, e elas precisam, enfim, ser gravadas. Perfeito. A gente vai pra 8ª, Arborescente. Eu gosto dessa música que ela tem um negócio de, na superfície, ter um diálogo ali de violão e tal. Tem uma coisa super bonitinha, mas no fundo tem tipo um synths, eu não sei exatamente o que é meio fantasmagórico, meio tipo, você fica... que tá rolando aqui? Conta um pouco pra gente dessa música. E aí, só uma coisa, porque aí eu começo a perceber que talvez eu tenha dislexia, porque só fui perceber hoje que era arborescente. Eu ouvi esse disco, eu escrevi sobre isso, eu achei que era aborrecente. Eu criei na minha cabeça que era aborrecente, eu não tinha me tocado que era arborescente. Só hoje, quando eu fui montar aqui a seleção de quem ia falar de tal música, que eu falei, entendi. Acontece isso. Acontece isso muito com essa música.
É muito engraçado, porque é isso, cada música acaba tendo a versão que, Sim. sabe? Tipo, decese é decesse, arborescente é arborescente, tem várias. O seu próprio nome, Mas- né, do texto de apresentação, a Maiana explica que é Tori e não Tori. Exatamente. Exato, começa com o nome, já tá aí. Mas então, essa música, o que tem no fundo é um synth de Manso. E eu amo o Manso, porque é isso, ele ama ruído, ele cria paisagens. Eu amo essas paisagens, assim, enfim. Essa música, ela cresceu muito com os coros, né, de Dora Morelenbaum, Julia Mestre e Tainá, que estão em Água Viva também, né, eu não falei. Eu gosto muito dela porque ela tem essa onda, eu não sei porquê, mas em algum lugar ela me remete ao rock que eu não sei se é rock. Que não deve ser rock, mas eu chamo muita coisa de rock. Mas me remete a coisa da Ipaz, assim, do Dream Pop, não sei, o synth no final, sabe? É uma coisa ali que pra mim é bem confortável. E o nome dela é esquisitaço. Eu pensei também, né, como eu falei, em mudar, mas tinha coisa da narrativa, porque, veja só, a viagem do disco tem essa coisa de brotar, né, que eu falei da erva daninha que simplesmente brota. E a maneira como as ervas daninhas brotam é uma maneira completamente anárquica. Simplesmente brota. Porém, tem a onda da árvore, que a árvore tem um eixo. É muita viagem, mas eu tava lendo A Invenção do Nordeste, que acabou inspirando o disco de Juliana Linhares, né, o Nordeste Ficção. E o Durval Muniz, que é o historiador que escreveu A Invenção do Nordeste, ele fala da Terceira Margem, que ia ser o nome do disco, né, que é a música 11. A Terceira Margem tem uma viagem com Deleuze e Guattari. Olha que chato, mas tem. E aí, Entrando a nos coisa do papos de desejo, cabeçudo que é fluido, exato, muito chato. Mas a coisa do rio, enfim. E aí ele traz como essa terceira margem, essa terceira coisa, ela não é arborescente, ela não é um modelo de árvore. Porque o modelo de árvore, ele tem um eixo, tem uma ideia de origem, do lugar de onde se parte e tal. E aí, nesse momento do disco, nessa música, eu entro numa onda de de falar e de pensar em voltar a um ponto inicial, pensar numa fonte que, sei lá, que me alimenta. Então tem essa ideia de origem, assim, que eu acho que até então não estava na onda, porque a ideia, na minha concepção até então, era a onda da decese, de deslocar-me de mim, desdobrar-me de mim. Então é uma coisa meio que um eu meio dissolvido ali. E aí, a viagem, esse nome péssimo, arborescente, é por conta da árvore, da ideia do modelo de árvore, de estar pensando como árvore. E aí enfim, essa galera aí fala, da galera da filosofia da diferença, se eu não me engano, fala que o pensamento ocidental, ele tem, é como se ele tivesse uma árvore plantada na cabeça, porque tem muito uma ideia de um eixo e de ramificações sempre binárias. Legal. Enfim, desculpa por isso. Não, é incrível, eu acho que engrandece muito, assim, porque a gente vai criando outros significados e é legal entender o que tem por trás disso, assim, também. Momento cultural. Nossa, aqui. que bom. Pra você ver. E aí a gente chega na 9ª composição do disco, mais uma com nome pra dar um nó na cabeça, que é Normose. E eu acho que ela é bem curiosa, que a primeira vez que eu tava ouvindo o disco, pra mim ela emendou um pouco com a Terceira Margem, com Pessoas, na verdade, porque ela parece quase um interlúdio, ela demora um tempo até a voz entrar, você vai trabalhando as melodias ali, e aí ela chega a voz um pouco quase no meio da canção. Fala um pouco sobre ela, sobre essa canção, que também é muito bonita dentro do disco. Eu gosto muito dessa. Quando Joana Queiroz, né, que fez o arranjo dos clarones e clarinetes, tanto dessa quanto de Ezirai. E eu lembro que quando ela me mandou essa, eu chorei. Quando ela mandou o clarone, eu falei, Maria, não. Ela é incrível. Eu acho que fica ali um momento bem trilha mesmo, sei lá, bem imagens se criando. E essa música é de João Mário. Na verdade, se tornou uma parceria nossa, mas era uma dessas músicas que eu observava e pensava, meu Deus, isso precisa ser gravado. E aí eu fiz uma estrofe pra ela, criei ali um outro canto, enfim, aí se tornou uma parceria. Mas esse nome esquisito não fui eu que dei, foi o João Mário.
esse nome. Tanto que eu esqueço muitas vezes o que significa. Eu não lembro se tem a ver com adoecimento, assim, com coisas em tese normais, né? Coisas normais da vida, do dia a dia, sei lá, que adoecem, enfim. E é uma música muito antiga. Tem muitos anos. Nessa daí também os coros de Dora, Júlia e Tainá, eu acho que levam, assim, pra um lugar muito lindo. Eu lembro que os meninos falaram que tinha uma coisa meio Jodorowsky, meio filme de Jodorowsky, podia ser uma trilha. É verdade. Eu fiquei muito feliz. Ela vai meio que se espalhando observação. assim, né? Total. Eu gosto muito desse respiro. É sempre tenso tocar ela, porque ela é muito aguda. E demora muito pra entrar a voz. Então, a música já tá acontecendo e eu ainda não sei se eu vou... o que é que vai acontecer comigo, entendeu? É divertido. Perfeito. Bom, a gente chega na 10ª. E eu queria muito perguntar por que colocar o nome de um músculo da estabilização do quadril como nome de música. Poxa, então... esse músculo é maravilhoso. Quando eu descobri ele, essa é só eu uma coisa, feliz. antes de você contar, essa é outra que eu também criei um significado, obviamente, PSOL. Primeira vez que eu vi, eu falei a música do PSOL. Não, mas é pessoas. Eu sei, mas eu li PSOL e falei a música do PSOL. Genial também. Assim como normose, Total. eu falava lordose. Então, tipo, criei Meu todo um Deus. significado dentro desse disco. Eita, não, maravilhoso. Ei, e lordose... Tem a ver com pessoas. Ou pode, né? Tem a ver com pessoas e também tem a ver com a onda de normose. Porque o que acontece ali em normose é que o movimento tá começando a ficar complicado. Tipo assim, no meio do disco tem a ideia da travessia, né? E em normose entra nessa viagem do medo, né? Eu tenho medo de olhar pra trás, enfim, o movimento tá complicado. E aí pessoas continuam nessa viagem de uma dificuldade de se mover, assim. De dar adeus, esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu foi que minha mãe tava com o psoas travado. Ela foi numa médica que liberou o psoas dela. E ela falou que quando liberou, que desencadeou choro, assim, meio que instantaneamente. Foi uma coisa muito, muito, sei lá, reflexo, sabe? E aí, ela me contou que o psoas é conhecido como o músculo da alma. Porque, aparentemente, ele somatiza muita coisa. Então, essa coisa, acordei travado, enfim, assim como a garganta e tal. E aí, quando ela me falou que o psoas, que é quase pessoas, é o músculo da alma, eu falei, porra, isso é lindo, isso já é poesia, né? Coisa maravilhosa. E aí, eu fiz essa música, inclusive, caminhando com o meu cachorro. Eu fiz ela cantando a melodia e cantando a letra junto com a melodia. E a primeira versão dela é extremamente esquisita. Porque eu fiz uma trilha pra minha irmã, pra um vídeo sobre o coentro. Olha só, que reviravolta. E aí eu fiz essa trilha pra o coentro, e no final eu cantava. Era meio que a capela, eu cantava pessoas, que é ali no mesmo tom, a trilha do coentro. E por um tempo ficou assim. Então, quando eu mandei essa demo pra Ben, eu mandei com a trilha do coentro. E aí essa viagem de pessoas. Pessoas foi uma música que a gente pensou em aumentar, porque ela acontece, depois ela acontece de novo sem voz, e depois ela acontece outra vez. Ela apenas uma repetição, assim. Mas Ben falou que nada, ela é isso, a ideia dela é isso aí. E aí ficou assim. E eu achei interessante, mesmo porque eu vinha com a Ipase, eu vinha de músicas de 6 minutos. Tipo, era tudo 6 minutos, sabe? Tô muito doido. Incrível. Chegamos agora em Terceira Margem, ela que era para ser a faixa título do disco, a canção conceito aí. E eu fiquei muito feliz de ver que você trouxe o Domênico para cantar. Eu gosto bastante dele, eu acompanho ele desde o tempo do Mais Dois, lá com Sincerely Hot. Eu acho um trabalho excepcional. Genial. Como que foi trazer ele para cantar essa música? Ele que já estava tocando a bateria, e fale um pouco sobre ela também. O Mais Dois é foda, né? Esse disco. É muito Sincerely bom. Hot, Dos meu três Deus ali do é o meu céu. favorito, assim, Sim, da colaboração. o meu também. E quando eu descobri, eu fiquei, gente, tem tudo. Que é isso, esse disco é uma loucura. Tá tudo aí, várias coisas. Mas enfim, aí Terceira Margem ia ser a música que dá nome ao disco, né? Justamente porque, conceitualmente falando, tem muita coisa que
que une todas as canções, na minha opinião, que é essa viagem do fluxo, porque a terceira margem é a coisa da terceira margem do rio, né? Então, não é nenhuma margem nem a outra margem, a terceira margem é o próprio rio, que é um fluxo de coisa, de desejo, de loucura, que por nenhuma razão sai de qualquer lugar para qualquer lugar. Ou seja, apenas acontece. E aí, quando eu e Domênico, quando a gente virou amigo virtual, ele falou, pô, se tiver quando você tiver alguma ideia, alguma música, me mande. Que, né, pra ele botar uma letra e tal. Eu falei, tá bom. Aí, tipo assim, acho que um dia depois, ou no mesmo dia, eu falei, aqui. Tipo assim, eu nem tinha, mas tinha... Decese tinha uma segunda parte que eu não usei. Tinha outra música, que eu esqueci qual agora, que tinha uma segunda parte. Quer dizer, tinha uma outra parte que eu também não usei. Então, o que eu fiz foi unir duas partes, duas músicas, e fazer essa nova música pra Domênico poder botar a letra. Porque, no caso, ele falou que ele poderia botar a letra. Então, se eu não tinha nada, eu me sentia ali na necessidade de ter, entendeu? Aí eu falei, ó, aqui. E aí ele mandou a letra, assim, rapidíssimo. Foi muito louco. E aí a gente começou a compor, assim... E acho que a gente fez umas 3, assim, direto. E era muito assustador, porque era coisa de, tipo, 20 minutos o outro responder ali com a letra, sabe? Eu lembro que um dia ele falou, você é muito rápido. Eu falei, velho, eu não sou, tipo assim, sei lá o que tá acontecendo, mas vamos aproveitar, né? Então, pra mim, tinha tudo a ver que ele cantasse, porque, enfim, ele escreveu a letra. E porque esse encontro, né, conhecer Domênico, foi uma coisa que foi um impulso muito grande, assim. Porque até então eu tinha trocado essa ideia com o Ben por e-mail. E a gente tava nessa coisa de, vamos marcar uma reunião e tal. Mas quando eu falei com o Domênico, na ocasião de ter gravado uma música dele, ele ficou muito pilhado. Ele falou, eu vou falar com o Ben e tal. E aí meio que ele deu um super empurrão, assim, sabe? Para as coisas acontecerem. E foi muito doido, porque, enfim, aí no final das contas eu vim morar no Rio. E aí o fluxo, e aí tem tudo a ver com o rio, né? E no caso a terceira margem ali, e várias vontades convergindo, enfim, foi, sabe? A coisa foi se estendendo. E é uma música que eu gosto muito. Tem Eu achei engraçado você falar dele, e a gente começou falando do Gilberto Gil, e ele era baterista do Gil em uma fase ali, né? Da fase do concerto de cordas, sim. Então... É posterior ao disco que você citou, mas ainda assim, eu acho que tem a mesma atmosfera, principalmente naquele disco do... Eu não sei se ele toca bateria, mas aquele do Gilberto Samba, sabe? Que ele canta a obra do João Gilberto. E eu acho que tem uma atmosfera muito parecida também, né? Pode crer, eu vou ouvir pensando nisso. Vou ouvir pensando nisso. Mas é isso, a ideia de Dom cantar veio depois, assim. Tanto que ele até falou, Eu falei, rapaz. Quer dizer, ele não falou porque eu que digo isso. Mas eu falei, cante, pô. Porque, enfim, acho muito lindo ele cantando. E aí foi isso. Perfeito. Boa. Então a gente chega na última faixa, Minha Dança. É uma parceria lindíssima com o João Mário, que já apareceu aqui nesse programa em vários outros momentos, né? Você já citou ele bastante, várias contribuições. Então essa é mais uma e é lindíssima. E eu não sei, tem uma coisa no jeito que você canta nessa que me lembrou muito do Lipa Ruiz, no primeiro disco dela. Eu ia falar a mesma coisa, a faixa de encerramento do Efêmera. Tem uma cadência no jeito de cantar, alguma coisa assim, me lembrou muito isso. E sempre que eu me pego ouvindo essa música, eu falo, caramba, sabe? E parece que cada vez que você ouve, ela ganha significados diferentes por uma pronúncia ou por alguma coisa, assim. É muito legal ouvir essa música várias vezes e ter essa experiência de redescobrir ela várias vezes, assim. Muito bonita mesmo. Que massa isso. Vou ouvir. Tulipa pensando nisso. não pensei nisso em momento algum. Essa música é muito velha. Essa música tem 13 anos agora, eu acho. Caramba. Será? É uma música também que João Mário botou no YouTube há vários mil anos. E eu acho... Nossa, eu ficava cantando, achando aquilo lindo, maravilhoso. Eu chamava ela de Bola de Meia, Bola de Gude 2. Porque eu achava que ela passava uma energia meio criança. E o jeito como eu canto
Tipo, essa... Acho que é uma música que tem 2 acordes, assim, e a onda dela é muito a coisa da métrica, assim, da letra e da métrica, e a ideia de... É uma coisa meio circular, porque é justamente a ideia do pé que sai do chão e vai pro ar e volta pro chão, porque a dança é assim, né? E aí meio que a música acaba sendo uma resolução para os problemas que se apresentaram aí no lado B, como eu falei, que esses problemas de movimento, de medo, de dificuldade de ir e tal. E aí a dança resolve isso. E eu achei que seria bom, já que o disco começou com Água Viva, que é extremamente sombria, é ali o parto de uma gata, a gata comendo a própria placenta, que ele fechasse com uma onda lúdica, assim, né? Meio que um alívio, assim. E aí, é isso. A coisa a maneira como eu canto, a métrica, a respiração, eu acho que, pra mim, tem muito essa coisa da criança, sabe? Quando a criança fala uma coisa meio... E dá uma respirada assim, sabe? É que ela tem uma coisa muito rítmica mesmo, assim, ela... Acho que é bem isso que você falou. E o ar falta, sabe? Mas eu achava legal que o ar faltasse, porque eu achava que contribuía pra a onda bola de meia, bola de gude. E aí João Mário canta ela comigo, o que é muito lindo e simbólico. Eu acho que ela com Travessias, assim, são, sei lá, as músicas que mais dão esse respiro pra o disco. E eu achei que seria interessante, da minha parte, encerrar ele de um jeito mais agradável, sabe? Sei lá, imagina encerrar com Ibris, que tristeza. Depois de toda a carga emocional, é o mínimo, né? Boa. Exato. Ô, Tori, pra fechar aqui uma pergunta tricky que a gente sempre lança pros convidados. Se você pudesse escolher, você só pode escolher uma única canção desse disco, qual você escolheria pra representar ele? Pode ser a sua favorita, pode ser aquela que você recomenda pro ouvinte. Uma só. Muito complicado. Não, eu acho que assim... como é uma coisa que eu vou falar, então vai acabar sendo uma indicação, né? Isso. Então eu vou pensar no ouvinte. No caso, não vou pensar no que eu mais gosto. Pode ser o que você mais gosta também. Mas eu acho que o que eu mais gosto... Porque eu acho que tem que ser uma coisa que eu vou falar e que vai fazer a pessoa querer ouvir o resto. Entendeu? Tô explicando a minha escolha. Eu acho que Travessias Maiores. Perfeita. Marca a divisão ali, vai para um lado, para o outro do disco. Tem essa coisa mais acessível. Tem uma coisa mais feliz, que, pô, né? Dá mais vontade de viver. Essa música é muito boa, meu Deus. Olha aí. Pô, obrigada. Tori, suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, a agenda de shows, o que vem aí para divulgar esse trabalho incrível? Podem me acompanhar no Instagram, que eu acho que é onde o lugar, que não é lugar que resume mais o que está acontecendo, @ToriMúsica. No YouTube, coitado, o YouTube tá meio abandonado, tá meio uma loucura, mas se colocar Tori Nogueira no YouTube, me encontra. E no Spotify, eu acho que nas outras plataformas também, é interessante me procurar como Tori DeCese, já botar o nome do disco. Porque tem muitas stories e tem a Tori Amos. É complicado demais. Tem uma que é só Tori também, que tem uma música chamada Bom Dia, que todo mundo bota essa... Sério, muita gente, pessoas que me conhecem, que são próximas de mim, botam essa música pra tocar. Amiga, adorei seu trabalho. Exato. E tipo, a capa da música é a cara da menina, que não sou eu. E isso acontece muito. Mas, pô, carnaval tá dando uma emoção, assim, para as coisas dos trabalhos, né? Porque, enfim, fica tudo meio que pra depois. Então, eu tô super agoniada querendo fazer show. Por enquanto, só vai rolar. Dia 19 de março vai ter eu e Tainá. Tainá é uma cantora do Rio e a gente tem feito um show que é muito legal de fazer, porque nesse show eu exercito ser cantora, porque geralmente eu tô sempre com violão, e aí nesse show tem momentos em que eu sou cantora, e isso é uma loucura, você tem que saber o que você faz com suas próprias mãos, enfim. E aí vai ter na Rebel, dia 19 de março, são canções do DeCese e canções do disco de Tainá, que é Brilho. Perfeito. E é isso. Vésperas do meu aniversário, olha só. Dedica uma pra mim. Olha aí. Ó.
Vou dedicar. Deixa eu ver uma. Uma das que você mudou o título. Desire. Desire. Que horror no aniversário, eu não pedi pra nascer, mas essa é a ironia, tá? Essa é a ironia. Boa. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, e você acompanha também o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu escrevi sobre o disco da Tori e acertei todos os títulos das canções porque já veio no release certinho. Perfeito. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e também fiz uma resenha da Tori, está lá no Monkey Bus. Então, se não saiu, deve sair em breve. Que resenhistas. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue na sua plataforma de streaming e compartilhe esse programa. Se você gostou do som da Tori, joga nas suas redes sociais e faça com que esse disco tenha maior alcance. Muito obrigado, Tori, pela sua participação e até a próxima edição, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Esse podcast foi editado por Nick Silva.